Vou estar fazendo uma leitura aqui no capítulo 22 do Evangelho que escreveu Mateus. Estarei lendo o versículo 34, 35 e o 36. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 36. Está escrito assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amados, eu já tenho dito isso aqui e volto a dizer: o Senhor Jesus, no desenvolver do seu ministério como homem na face dessa terra, ele foi grandemente questionado, ele foi muito interrogado, não somente por pessoas simples da Galiléia, agricultores e pescadores daquela região, ou até mesmo por algum sábio entendido da Judéia, como Nicodemos, homem esse que foi ter com Jesus à noite, e com as suas perguntas, com as suas interrogações, eles apenas estavam bem querendo proceder a sua vida diante de Deus. Mas Jesus foi muito questionado, foi bastante interrogado por três outros grupos de pessoas, que foram os fariseus, os saduceus e os chefes dos sacerdotes. E esses três últimos grupos de pessoas, com as suas perguntas, com as suas interrogações, eles queriam deixar o Senhor Jesus sem respostas, queria deixar o Senhor Jesus decepcionado diante dos seus discípulos e da multidão que o seguia. Mas tem uma coisa: o Senhor Jesus, ele nunca se decepcionou. Jesus, ele nunca irá se decepcionar. Jesus nunca deixou ninguém decepcionado. Fique tranquilo, se A, se B, se C te decepcionou, ou se você mesmo se decepcionou, entenda que o teu Jesus, aquele que morreu na cruz por você, o teu Salvador, o autor e consumador da tua fé, ele nunca irá te decepcionar. Então levante a tua cabeça e continua marchando na presença de Deus. Esses questionamentos acontecem em todo o ministério do Senhor Jesus. Mas na reta final do ministério de Jesus, essas perguntas se evoluíram, essas perguntas se tornaram mais elaboradas. E somente aqui no capítulo 22, por 3 vezes os saduceus, fariseus, eles se reúnem e elaboram pergunta e tentam surpreender o Senhor Jesus com suas perguntas. Primeiro, os fariseus perguntam. No mesmo dia isso acontece. Os fariseus chegam até Jesus e querem saber sobre tributos. Os irmãos conhecem muito bem o desenrolar desse acontecimento. Jesus responde bem aos fariseus sobre tributos. Os fariseus saem, os saduceus chegam até Jesus e disse: uma mulher que teve 7 maridos, na eternidade, na vida futura, a qual desses maridos tal mulher iria pertencer? Essa pergunta era capciosa e eles estavam querendo provar para Jesus que quem morreu acabou e que é assim mesmo. Jesus explica muito bem para eles que eles estavam errando, porque eles não estavam conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Os fariseus, eles viram que Jesus responderam bem aos saduceus. Era um momento muito certo para os fariseus se arrependerem e crerem em Jesus. A dificuldade dos fariseus com Jesus não era porque eles não criam em Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas por inveja, talvez eles não soubessem que Jesus era o Filho de Deus com toda a clareza, mas eles sabiam que as obras do Senhor Jesus eram obras de Deus. E mesmo assim eles chegaram a atribuir as coisas que Jesus faziam ao inimigo de Deus. Essa foi a grande blasfêmia dos fariseus. Os fariseus viram que Jesus respondeu bem aos saduceus, e como eu disse, ao invés de se arrepender, eles se reúnem, elaboram uma pergunta, e chega até o Senhor Jesus, esse doutor da lei. Queridos,
Sendo esse homem que faz a pergunta a Jesus, doutor da lei, ele conhecia muito bem sobre leis, sobre mandamentos, sobre preceitos. Sendo esse homem doutor da lei, ele conhecia de cor e salteado os 613 mandamentos e preceitos a qual eles cumpriam, ou tentavam cumprir, a qual os judeus tentam cumprir. Esse homem era doutor da lei e ele chega até o Senhor Jesus, e a pergunta que ele faz ao Senhor Jesus não tinha nada a ver com tecnologia, com agricultura ou qualquer uma outra coisa. Ele era doutor da lei e faz uma pergunta inerente ao seu ofício. Ele pergunta para o Senhor Jesus sobre lei. Ele quer saber qual é o grande mandamento da lei. E Jesus aproveitou o momento, mesmo sabendo da malícia da pergunta, mas Jesus aproveitou o momento para ensinar pessoas. E até nos dias de hoje, Jesus continua ensinando pessoas. Já faz muito tempo que Deus colocou essa palavra no meu coração, e todas as vezes que eu falo ela, eu aprendo um pouco mais com o Senhor Jesus. Jesus disse: o primeiro e grande mandamento da lei é que nós amamos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amados, Jesus não para por aí, vai e ainda diz que o segundo grande mandamento é semelhante ao primeiro, com uma exceção. A exceção que o primeiro é na vertical, é o amor do homem para com o seu Deus Criador, e o segundo grande mandamento é na horizontal, é amor fraternal entre homens aqui na terra, amor de homem, para o seu semelhante. Eu já ouvi pessoas dizerem que o primeiro grande mandamento de Deus é fácil, mas o segundo é um tanto complicado. E eu acho que tanto o primeiro como o segundo grande mandamento de Deus depende de um esforço meu e de um esforço teu para nós cumprirmos. Mas a partir do momento que nós começarmos a achar um mandamento mais pesado do que o outro, nós podemos estar tropeçando em todos os mandamentos. Mas a real pergunta do doutor da lei era sobre o primeiro grande mandamento de Deus. Queridos, se no dia de hoje nós sairmos pelas ruas dessa cidade e entrar em qualquer lugar aqui nessa cidade, os lugares onde estão se consumindo bebidas alcoólicas, comercializando todo tipo de entorpecente e coisas assim, em lugares onde estão se praticando a prostituição, nós chegarmos nesses locais e perguntar para as pessoas que estão ali se eles amam a Deus, se eles amam a Jesus, eu tenho certeza que de cada 100 pessoas que nós perguntarmos, no mínimo 90 delas vão dizer que amam a Deus, vão dizer que amam a Jesus. Só que essas pessoas vão estar dizendo com as suas bocas, mas com as suas atitudes, com os seus procedimentos, eles estarão demonstrando claramente que eles não têm a mínima consideração pelo nosso Deus. Mas tudo bem, nosso Deus não está nem aí com o amor que essas pessoas vêm sentir por eles. Nosso Deus sabe que não dá para um homem com a cabeça cheia de cachaça o amar de todo o seu coração. Nosso Deus sabe que não dá para uma pessoa que está usando entorpecente, que está ali se prostituindo, que está ali comercializando o seu corpo, realmente amar a Deus de todo o seu coração. A preocupação do nosso Deus com essas pessoas lá fora é muito grande, sim, mas é no sentido que eu e você chegamos até elas e fazemos o que a equipe do Caíque está fazendo aqui em Cidade Gaúcha. Inclusive está o irmão Davi aqui, que é um grande obreiro da casa do Senhor, e a preocupação do nosso Deus com essas pessoas é que nós chegamos até eles e falamos do grande amor de Deus para essas pessoas. A partir do momento em que eu e você chegarmos como a equipe do evangelismo faz aqui nessa cidade, chegarmos até eles e falar que Jesus ama a vida deles, e eles se converterem dos seus maus caminhos, e o Espírito Santo começar, através da sua palavra, o Espírito Santo entrar na vida deles e começar a fazer uma obra na vida deles, a partir do momento que eles tiverem uma transformação, aí sim o nosso Deus vai querer um verdadeiro amor da parte dessas pessoas para com Deus. Mas pensa bem, querido, escute isso. Agora, de mim e de você, que já foi comprado, foi lavado, redimido no sangue do Cordeiro, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, o nosso Deus quer e exige um verdadeiro amor da nossa parte para com Ele. E nosso Deus se preocupa com o tipo de amor que nós estamos demonstrando para com o nosso Deus. O horário estourou aqui,
Mas no versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho que escreveu João, Jesus disse: vós me amardes, vós guardarei os meus mandamentos. Entenda, a maior prova de amor de Deus para com o homem foi ter dado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas a maior prova de amor do homem para com Deus é guardar os mandamentos de Deus. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, quando eu levanto as minhas mãos e falo: Senhor, eu te amo, é muito bonito isso e faz parte. Mas o verdadeiro amor que nós sentimos para com o nosso Deus, ou a nossa verdadeira prova de amor para com Deus, é guardar os seus mandamentos. Amém? Eu entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. O irmão Davi pediu para mim fazer uma oração aqui, estaremos orando. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai Celestial, por essa manhã abençoada, a qual passamos aqui na sua presença, Jesus Cristo querido. Eu te louvo, ó Deus Todo-Poderoso, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todos sempre, Jesus. Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, eu te peço, ó Pai Celestial, para que nos dê um dia de bênção na tua presença, Jesus Cristo querido, um dia de vitórias, não somente a mim, não somente ao cooperador Davi, não somente, ó Pai Celestial, as pessoas que venham assistir esse vídeo, Jesus Cristo queridos, mas a todos, ó Pai Celestial, nos dá um dia de paz e de vitórias. Essa é a minha oração e esse é o meu pedido em nome de Jesus, Senhor. Amém.